Ele nos testa todo dia somos provados pelo Senhor. Você é provado todo dia Deus testa a sua capacidade de ouvir e a sua capacidade de praticar. Somos provados e testados pelo Senhor desta maneira. Porque se nós não tivermos capacidade para ouvir, nós também não teremos capacidade de praticar, irmão. É verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Se eu não tenho estrutura para ouvir a palavra da maneira que ela possa vir para a minha vida, eu também não terei estrutura para viver aquela palavra. E se eu não tenho capacidade para viver a palavra, o que acontece? O que eu provo para Deus? Eu sou um cristão despreparado para morar no céu. Né? Você quer ser um crente despreparado para morar no céu? Não. É importante nós estarmos preparados para tudo, para ouvir qualquer palavra, qualquer orientação, qualquer conselho, qualquer atitude, porque tudo está acontecendo como o Senhor permite que aconteça. Mas a qualquer momento muita coisa muda, irmão. A qualquer momento o direcionamento das coisas fica um pouco diferentes. Por quê? Porque Deus é que manuseia a nossa vida da forma como Ele quer manusear. O pregador, ele é praticamente, eu digo que ele é praticamente obrigado a falar aquilo que Deus quer que ele fale. Aí o cristão, quando está despreparado dentro da igreja, e que Deus manda o pregador pregar e falar aquilo que Deus quer que ele fale, o cristão lá despreparado diz o seguinte: o pastor está falando coisas para machucar a gente. Verdade. Né? Por quê? Porque está ferido, está vivendo um problema, está passando por processos de frustrações, está entendendo? E vem para a igreja ferido, aí quando o sal cai por cima da ferida, aí arde. Eita, Deus. Mas o pregador tem culpa disso? Tem não, irmão. A igreja tem culpa desse ferimento? Também não tem. A igreja não tem culpa, ninguém tem culpa. Quem é que tem culpa? A pessoa mesmo. Por quê? Porque não se deixa ser tratado, não se deixa ser conduzido, não se permite ser direcionado por ninguém. Quer direcionar, não quer ser direcionado. Está entendendo, irmão? Quando a pessoa quer direcionar e não quer ser direcionado, abre uma igreja e vai direcionar as pessoas. Né, irmão? Quando a pessoa não quer ser direcionado, abre uma igreja e vai lá direcionar pela direção do Espírito Santo, para ver se é simples como a pessoa pensa que é. Não é, irmão. Né, irmã? A irmã tem experiência com o esposo dela, sabe que a coisa não é tão simples assim. Né? Aí às vezes, irmão, existem problemas que no exato momento a gente não consegue encontrar uma resposta, uma solução. Aí a pessoa se enche com excesso de ansiedade porque quer que aquele problema seja resolvido naquele momento, naquela hora. Mas não é assim, irmão. Problema nenhum se resolve dessa forma, né? Não importa o problema, da dimensão, do tamanho que o problema seja, problema algum se resolve ao estralar de dedos. Não, mas eu quero que seja agora, porque eu quero isso, eu quero aquilo. Calma, meu irmão, tem paciência, minha irmã. Coloca os pés no chão, aí Deus está orientando, está querendo abençoar. Aí quando está bem pertinho de ser abençoado, aí, né, joga a Bíblia para o alto, né? Aí aquele fogo se apaga, vira fumaça. Aí tá só aquele paviozinho com aquela fumacinha, né?
baixa a cabeça, se entristece. Aí fica culpando todo mundo, enquanto a culpa não é de ninguém, é da pessoa mesmo. Que culpa a gente tem, irmão? Da pessoa ter se metido em tantas frustrações na vida. Né? Tem pessoas que chegam na igreja já cheio de frustrações do passado e acham que o pastor é um mágico, né? Hoje o pastor, eu vou ali, não aconteceu nada ainda. Calma, você chegou ontem, a igreja tem 6 meses. Você já quer que as coisas tenham acontecido ao estralar de Deus? Eu não sou mágico não, o poder não é meu não, o poder é de Deus. O poder é do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Orar, eu vou orar pelo problema, eu vou pedir para o problema sair da sua vida. Mas se o problema ainda não saiu, é porque não chegou o momento. O tempo não é meu e não é seu. Eita, aleluia. Nós não podemos trabalhar dentro do tempo da gente, irmão. Verdade. Irmãos, olha, só para você entender que a gente tem que ser paciente. O evangelho só funciona na vida da gente quando a gente é paciente. Lá no livro de Salmo, capítulo 40, diz assim: esperei com paciência no Senhor. Por que a Bíblia diz esperei com paciência? Porque o tempo é o do Senhor. Verdade. O tempo é o tempo de Deus. Para acontecer aquilo que você quer que aconteça, precisa você ser trabalhado pelo tempo de Deus. Não pelo tempo humano. Não pelo seu tempo. Porque se fosse pelo seu tempo, você já teria resolvido. Verdade. Né? Aí a pessoa não compreende, né, que é no tempo de Deus, não sabe esperar e perde as bênçãos de Deus. Porque Deus só irá fazer por nós no momento que nós estivermos preparados para receber. Aleluia. Se você não está preparado para ouvir, está preparado para receber? Verdade, Jesus. Se você não está preparado para ser direcionado pelo Espírito, como é que você está preparado para receber alguma coisa? Jeito maneiro. Não está, irmão. Né? Então veja que um homem que eu vejo na Bíblia, um homem paciente, Noé. Noé passou 120 anos com a palavra de Deus no coração dele. Deus falou para mim que vai acontecer o dilúvio. Foi muito tempo, viu? 120 anos. Não mudou de ideia. E Noé não mudou o posicionamento dele, não mudou de ideia. Construiu a arca vagarosamente, de pedacinho a pedacinho. Construiu aquela arca juntamente com os filhos. Aleluia! Até que o dia que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Louvado seja Deus. o Senhor honrou aquilo que tinha falado para Noé. Glorificado e exaltado, Jesus. Seja teu nome. Quem obedeceu a voz de Deus? Quem foi? Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, mas tem mais alguém que obedeceu: os animais. Eita Deus. Né? Os animais foram os primeiros a obedecer a voz de Deus, irmão. Glória a Deus. Os animais ouviram a voz de Deus uma única vez só. Os homens daquela época passaram 120 anos, irmão, ouvindo a voz de Noé. Obrigada, irmão. E não se arrependeram. Imagine uma pessoa, uma geração que passa, olha, eu acho que 120 anos passou aí talvez umas 2 ou 3 gerações, né? Imagine 2 ou 3 gerações ouvindo a voz de um homem que estava sendo dirigido por Deus e que as pessoas achavam que estava louco e dizia que este homem não está sendo dirigido por Deus, ele está louco. Porque era isso que as pessoas falavam de Noé, que Noé estava louco em dizer que iria chover, e a chuva que ele dizia que cairia sobre a terra, encheria a terra de uma tal forma, ao ponto de suspender aquela arca, ao ponto de matar as pessoas afogadas naquela chuva. Aleluia, As Deus. pessoas não creram, irmão.
Mas os animais, quando Deus falou com eles, foram sozinhos e entraram sozinhos para dentro da arca. Os animais são obedientes, irmão. Glória a Deus. O vento é obediente. O mar mostrou na Bíblia que é obediente, né? Quando Jesus disse, olha, acalma vento, acalma mar, né? O mar obedeceu, o vento obedeceu a voz de Jesus, e o homem não consegue obedecer. Que problema é esse que tem no ser humano, irmão? Eita Deus. Não é? Não, eu quero saber qual é o problema que tem no coração do homem, que ele não consegue ouvir a voz de Deus ao ponto de atendê-lo. Né? Aí eu estou aqui, Deus me coloca numa responsabilidade que por mim eu não estaria, eu estaria, né, congregando, então na minha rede ali na minha sala, assistindo o jornal, deitado. Mas Deus disse, olha, vai, faz esse trabalho aí que eu estou te mandando fazer. Estou fazendo o que Deus está mandando. Glória a Deus. Aleluia. Deus disse, olha, constrói isso aí porque eu vou para ali. E vai ser a minha palavra, vai ser pregada ali. Lá e vai eu, irmão. E meter com a construção ali, e levantando tijolo, fazendo massa, levantando madeira e pregando prego. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus está mandando eu fazer, irmão. Louvado seja Deus. Deus está mandando eu fazer, estou fazendo o que Ele está mandando. Tudo que Ele está me mandando fazer, eu estou fazendo, né? Aí Deus, olha, você vai pregar, é essa palavra aqui hoje. Olha aí. Aí Deus diz assim, você vai pregar isso aqui hoje. Aí você acha que eu, que já obedeci a Deus em várias coisas que Ele me pediu, eu não vou obedecer, não vou falar o que Ele está me pedindo para falar? Eu vou fazer o que Ele está me mandando fazer. Pastor, e se por acaso a gente não obedecer? O pastor está brigando. Se por acaso não obedecer o que Deus está mandando o Senhor falar, o que foi que aconteceu com o faraó? Meu Deus. Pagar o preço. O que foi que aconteceu com o faraó? Endureceu o coração dele. Foi que ele, o que foi que Deus fez com o faraó pelo fato dele ter endurecido o coração? Sofreu castigos. Perdeu filho, perdeu dinheiro, perdeu... O reino dele foi praticamente todo destruído pela mão de Deus. Entendendo? Então, irmãos, se Deus está me mandando, eu estou fazendo, e se você está ouvindo e não quer fazer, então é entre você e Deus. Eu não posso me responsabilizar por ninguém, né? Aí tem gente que fica chateado, deixa de vir para a igreja, né? Culpa o pastor, culpa a presbítera, culpa a Deus e o mundo. Até o Espírito Santo é culpado. Eita Deus. O Espírito Santo está muito ruim comigo, meu Deus do céu. Está falando coisas que eu não gosto. E é para falar o que você gosta. É para falar o que você precisa, irmão. Aleluia. Porque, como eu digo, a palavra vem primeiramente para mim. Eu também, muitas das vezes, eu não gosto de falar coisas que eu falo. Mas eu estou sendo dirigido pelo Espírito e eu tenho que falar. Por quê? Porque é o bem, é para o bem da Aleluia, nossa vida Deus. espiritual. É para o nosso bem. É. Deus não faz nada para o nosso mal. Deus sempre faz coisas para o nosso bem. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 15. 15, Eita, versículo 31. É de Deus. Aleluia. Diz assim, ó. O ouvido, escuta bem essa palavra. O ouvido que escuta a advertência da vida terá sua morada entre os sábios. Quem rejeita a correção menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência adquire entendimento. O temor do Senhor e a instrução da sabedoria, o temor do Senhor e a instrução da sabedoria adiante da honra vai a humildade. Então,
Quem menospreza a correção é tolo. É tolo, irmão. Quem menospreza a advertência, a correção, não tem interesses de aprender nada com Deus. Não quer ser sábio, né? Mas aquele que escuta e fica atento àquelas palavras se torna uma pessoa sábia, mais inteligente, mais preparada, né? Para a volta do mestre. Porque a pregação é uma orientação, é um treinamento que recebemos na igreja para estarmos preparados para a volta de Jesus, que não sabemos nem o dia nem a hora. Aleluia. A palavra pode ser uma palavra doce, né, irmão? Como pode ser uma palavra difícil de se ouvir. Amarga, dura, né? Exigente. Pode ser uma palavra exigente? Pode. Como pode ser uma palavra doce? Deus vai te abençoar, Deus vai... Parece que a gente só quer ouvir isso. Coisa boa, né? Coisa boa. Ninguém vive só de momentos bons, irmão. Aleluia. Vivemos de momentos bons e momentos difíceis. É verdade. Temos alegrias, como também sentimos tristezas. Vivemos em momentos em que a gente às vezes está no auge, né? E tem momentos que a gente está, né, se arrastando, né? Ainda plantando, aredando o ambiente para crescermos, né? Eu já estive no auge, irmão. Já dirigi igreja com 80, 90 pessoas. Hoje estou aqui com 4, 5, 6, 8 pessoas. Glória a Deus. Estou reclamando não. Estou reclamando não, irmão. Estou agradecendo a Deus porque estou tendo a oportunidade de fazer a obra dele. É ruim é quando a gente não está fazendo a obra dele, está lá no mundo, lá sofrendo nas mãos de Satanás. Engraçado é uma coisa. O cristão, qualquer coisinha da igreja, eu vou sair da igreja. Parece uma criancinha mimada. Eu vou sair da igreja. Aí quando está lá no mundo, sofrendo nas mãos de Satanás, não diz isso. Eu vou sair do mundo. Não diz, né, irmão? Né? Está lá no mundo, o diabo batendo, massacrando, torturando, fazendo de tudo, trazendo tudo de ruim para a vida da pessoa. A pessoa não diz que vai sair do mundo. Não sai, o diabo nem deixa ver. Adoece, faz de tudo enquanto a pessoa não sai do mundo. Não deixa ver. E na casa de Deus, pelo detalhezinho às vezes insignificante, né, que não é nem motivo. Porque se você estiver pregando aqui, eu estiver na cadeira lá, e você estiver metendo chicote, e se for em mim, meu irmão, eu fico bem caladinho. Muito obrigado, Senhor, que eu estou apanhando aqui para me aprender. Glória a Deus. Eu fico caladinho, irmão. Eu apanho calado. Aleluia, não fico Jesus. com raiva de ninguém, não. Mas tem pessoas que não sabem levar um chicotezinho de Jesus, né? Irmão, o chicote de Jesus é bom. Ele é bom. Porque a Bíblia diz que Deus só açoita os que são filhos. Os que são bastardos, o Senhor não está nem aí, irmão. O diabo é que se encarrega de açoitá-los. Está entendendo? Deus só açoita os seus filhos. Por quê? Porque Ele ama. A Bíblia diz que Deus açoita aquele que Ele ama e a todo que Ele quer bem. Eita, Jesus. Então se Deus diz que açoita só aqueles que Ele ama, olha, escuta isso para você dar glória a Deus. Glória. Se Deus só açoita aqueles que Ele ama e aqueles que Ele quer bem, então é uma prova que Ele te ama e Ele quer bem por você. Obrigada, Deus. Aleluia. Então, meu irmão, o açoite é motivo de tristeza ou de alegria? De alegria. Porque se Jesus está me açoitando é porque Ele me ama. Aleluia. É porque Ele me quer bem. Aleluia, Deus. Agora, se Jesus não estivesse te açoitando, é porque é uma prova que Ele não te ama, não te quer bem, te entregou nas mãos do diabo para o diabo te massacrar, né? Então, irmão, somos filhos da mulher livre, como está na Bíblia, né? Quando se refere os dois filhos de Abraão, né? Isaac e Ismael. Somos filhos dos descendentes de Isaac. Estamos enquadrados aqueles que vivem pela fé, irmão. Viver pela fé não é tão simples como as pessoas pensam que é.
Porque viver pela fé é viver diante daquilo que você não está vendo. Glória a Deus. Quando você vive pela fé, você vive referente àquilo que você não vê. Mas você precisa crer e precisa lutar para que aquilo se torne visível na sua vida. Glória a Deus. Então isso é viver pela fé. Agora aqueles que não vivem pela fé só crê naquilo que vê, que as coisas na hora dele, né, se enche com ansiedade, porque muitas das vezes não acontece do jeito que ele quer, aí se entrega à ansiedade, aí sofre, vive em processos de sofrimentos extremos. Eita Deus, aleluia. Irmãos, Misericórdia. é importante nós nos comportarmos como pessoas maduras, cristãs, mais adultos, né? Até criança, irmão. Verdade, meu Deus. Esses dois meninos ali de trás ali, às vezes na oração, eu trazia palavra dura, só eles sabendo que era para eles dois. Nunca reclamava, né? Ouvia as palavras ali, caladinho. Aí tem todos na igreja, cantando. Nem morreu, nenhum dos dois, tá todos dois vivos aí, levanta a mão. Glória. Os dois, ó, tá aí, ó. Todos dois vivos, bonito, corado, né? Jesus. Quando não pode ir de bicicleta, eu levo ele, vou buscar. O que eu posso fazer para ajudar eles, eu ajudo. Então, Aleluia, eu Deus. sou ruim desse jeito, eu me considero uma pessoa boa em relação a esse sentido aí. Agora eu não posso me recusar a fazer o que Deus me manda fazer. Não vai esperar que eu vou trazer só palavra doce, porque eu não sei qual é a palavra que eu vou trazer. Você acha que tem dias, irmão, que eu preparo uma mensagem, quero até trazer uma palavra mais doce, né? Aí quando eu chego aqui, o Espírito Santo muda. Você não vai trazer essa daqui não, você vai pregar outra. Glória a Não Deus, é essa palavra que você vai aleluia. pregar, é essa. O Senhor, não, eu preparei essa, não, mas não é, eu não quero que você fale essa palavra, eu quero que você fale essa. Eu vou teimar com Deus, irmão. Sou doido para teimar com Deus. Porque se eu teimar, quem paga o preço é eu, irmão. É Verdade. Eu pago o preço. Eu não estou disposto a pagar o preço, porque a mão de Deus é pesada, irmão. Você nem imagina o tanto como ela é pesada. Aleluia. Viu? Então Faraó endureceu o coração. Por quê? Porque Moisés pediu a libertação dos escravos israelitas. E ele disse: eu não vou libertar nenhum não. Rapaz, Deus está mandando tu libertar, homem. Liberta esses escravos para eles fazerem sacrifício ao Senhor no deserto. Porque no começo era só para fazer sacrifício. E eu voltar dizendo Moisés, né? Aí ele se recusou. E Deus, rapaz, ele vai se recusar mesmo. Então começa a tocar. E toca na água lá para virar sangue. Virou sangue. Toda a água do Egito virou sangue. Ele voltou atrás. Pronto, eu vou fazer o que tu me pede. Não fez. Voltou atrás todas as vezes que... Então, irmão, a consequência às vezes que o cristão paga, irmão, é muito mais alta do que se ele se submeteu a um pedido de Deus, irmão. Né? É muito mais fácil você submeter um pedido de Deus do que se arriscar a sofrer uma consequência que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Porque você não sabe o que é que Deus vai fazer, aonde Ele vai tocar para te moldar ou para te fazer entender que Ele é Deus. Você não sabe onde Ele vai tocar. Às vezes Deus toca naquilo que a gente mais ama. É verdade. Às vezes Deus toca naquilo que a gente mais ama para a gente entender que Ele é Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se recusa, e eu digo, é muito melhor obedecer as palavras de Deus, por mais dura que seja, do que correr esse risco. É por isso que eu tenho medo de me recusar. Eu prefiro, irmão, que seja alguém do que eu me recusar a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque eu sei que se eu me recusar, pode tocar, me ferir de um jeito que eu não gostaria de ser ferido. Está entendendo, irmãos? Então é uma responsabilidade de pregar o Evangelho. Às vezes as pessoas pensam
que é só subir no altar e falar alguma palavra. Não, porque aquilo que você vai falar, você é responsável o que você fala. Aleluia. Porque Deus te cobra conforme aquilo que você prega para a igreja, para os irmãos. Deus quer que você pregue, mas Ele quer que você também seja o primeiro a praticar aquilo que você está pregando. Então não é tão simples como as pessoas pensam que é, né? E Noé pregou 120 anos, os homens endureceram os corações e começaram a se recusar a ouvir a voz de Deus, dizendo que aquele homem estava doido, estava louco. Rapaz, esse homem é doido, como é que ele vai construir uma arca no seco e dizer que vai chover 40 dias e 40 noites? Isso é mentira. Isso é mentira desse homem, desse Noé. Era isso que eles diziam. Esse homem está mentindo, rapaz. Isso é mentira. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Estamos dizendo Jesus vai voltar. Jesus está dizendo que não. Ele não disse o dia nem a hora, mas ele mandou avisar que vocês fiquem apercebidos. Embora que você não saiba o dia nem a hora, ele disse que vai voltar. Glória a Deus. Ele falou que vai voltar. Porque assim como foi nos tempos de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Então, como foi nos tempos de Noé, os homens estavam o quê? Desapercebidos. Não se aperceberam de que se tratava de uma palavra verdadeira. Não se aperceberam disso, então ficaram, irmãos. E quando a chuva começou a cair do céu, e quando as fontes das águas começaram a sair debaixo da terra, eles se desesperaram e correram em direção à arca. E quando chegaram ali naquela arca, a arca estava fechada. A arca estava fechada. E eles gritaram: Noé, abra a porta da arca para nós entrarmos, porque não queremos morrer afogado. Só que Noé não podia mais fazer mais nada. O que Noé pôde fazer, ele tinha feito, que era pregar a respeito do dilúvio. E o que nós estamos podendo fazer, estamos fazendo hoje, pregando a respeito de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, aquele porém que não crê, por si mesmo será condenado. Glória a Deus. Pastor, não diga essa palavra condenado não, porque senão o pessoal vai ficar com raiva do Senhor. Mas não está escrito na Bíblia, irmão. Verdade. A Bíblia não está dizendo que tem que crer para ser salvo. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia não está dizendo se não crer vai ser condenado. Então é a Bíblia que diz, não sou eu. Glória a Deus. Então se você não concorda, questiona com o Espírito Santo. Aleluia. Né? Questiona com o Espírito Santo e diz para o Espírito Santo de Deus que não concorda com a palavra dele. Né? Porque eu só estou falando aquilo que o Espírito de Deus me manda falar. Glória a Deus. Aleluia. Estou falando apenas o que Deus me traz inspiração para falar. Aleluia, Jesus. Porque sem o Espírito Santo a gente não sabe nem falar. Verdade. Se eu por acaso entregasse um microfone desse para alguém que está passando ali na rua, você acha que ele ia saber falar de Deus? Não vai, por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Mas a partir daquele momento que aquela pessoa entrega a vida para Jesus e passa pelo menos uns 2 meses na igreja, ele já sabe falar alguma coisa. Já sabe falar alguma coisa. Por quê? Porque ele já recebeu uma instrução a respeito do Evangelho. Alguma coisa ele já entende. Porque ele escutou, né, nas pregações e memoriza e ali vai aprendendo. E o Espírito Santo faz ele lembrar daquilo que ele conhece para falar. Mas se ele não conhece nada, ele não vai falar nada de Deus, porque ele não tem Deus, ele não tem o Espírito da verdade em seu coração.
Então é importante nós termos o Espírito Santo para entendermos qual é a vontade de Deus